Dia, meus amados, sou o pastor Custódio e mais uma vez, nesse tempo, nesse dia, eu venho a você, compartilhar a palavra poderosa do Senhor Deus. E eu quero dividir uma palavra que Deus tem compartilhado no nosso coração nesses últimos dias. Está baseado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, Uma palavra muito forte, uma palavra muito desafiadora também. Diz assim, Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Meus queridos, essa palavra é uma palavra que tem, nos últimos dias, chamado muito a minha atenção, Nós estaremos compartilhando algumas outras coisas também no contexto, de batalha espiritual, de intercessão, de oração. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês acerca da necessidade de vigilância, A necessidade que nós temos de estarmos mais atenciosos com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada, com o servir a Deus, A questão do servir a Deus é muito importante, A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio, para nos trazer vida e vida em abundância. Mas, meus amados, é interessante, quero destacar algumas coisas nesses versículos que eu li aqui, nesses 3 versículos que eu li. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, falando acerca de vigilância, independente de credo religioso, independente da sua profissão de fé. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no versículo 43, é que o texto sagrado nos diz que é sobre como os espíritos malignos, como os demônios, eles são espíritos que eles estão ilegais nessa terra, eles não estão legalizados nessa terra, A Bíblia fala que a capacidade, A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o alvo do inimigo, É que o inimigo, o texto fala que o espírito imundo, ele habita, ele procura habitar o ser humano, Quero destacar aqui a necessidade. Não conheço o seu credo religioso, Não estou aqui para difamar ninguém, religião de ninguém, Longe disso. Mas eu gostaria de destacar aqui, algo interessante. Os demônios, eles procuram lugares, eles procuram pessoas, O público-alvo do inimigo, são os seres humanos, são pessoas, são aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, Eu quero dizer a vocês que sobre a necessidade que nós temos como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, a necessidade de vigilância que nós temos, porque o inimigo, o corpo do ser humano, o corpo do homem, a nossa vida não foi feita, nós não fomos criados, Deus não nos deu a vida para nosso corpo ser habitado por entidades malignas, espíritos malignos, demônios que só querem fazer o mal, contra os filhos de Deus. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, a primeira advertência, a primeira palavra que eu quero deixar aqui, um primeiro alerta nessa palavra, é a questão da nossa vigilância no que diz respeito, a influências malignas, espíritos malignos, demônios, mais claramente, porque hoje as coisas estão tão explícitas em filmes, e você vê tantas influências negativas acontecendo, no meio da sociedade, e isto não são provocados por pessoas, Na verdade, o inimigo usa pessoas, usa seres humanos para fazer as suas maldades,
para influenciar, para cegar. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, o diabo, ele cega. Satanás é colocado como Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então, queridos, eu quero destacar aqui a primeira questão é a questão de vigilância. Por quê? Porque o inimigo, ele quer usar o ser humano, ele quer possuir o corpo do ser humano, né? Então eu quero dizer para você, dar um alerta aqui, né, no nome de Jesus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, né, o Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Queridos, nós não precisamos dar lugar para o inimigo, nós podemos dar lugar para Deus, para o Espírito Santo, né, e não para o espírito mau, né? É a primeira coisa que eu quero destacar aqui. E o interessante ainda é que o texto diz que quando, uma vez que esse espírito imundo, essa entidade, né, habita o homem, quando ele sai do homem, alguém vem, ora por ele, ora por essa pessoa, por alguém que está envolvido, influenciado por um espírito maligno, né? Quando uma autoridade espiritual ora por ele, queridos, por essa pessoa, e ministra libertação nessa pessoa, nós necessitamos, né? Como eu já te falei, o desejo do inimigo é querer usar, é querer possuir o homem, entrar no homem, mas na contrapartida, quando o ser humano busca a Deus, toda pessoa, quando busca a Deus, né, ele recebe uma cobertura de oração por parte de uma autoridade espiritual, expulsando este mal, né? Há uma outra necessidade quando isso acontece. Por quê? Porque quando, né, um pastor, uma autoridade espiritual, né, um homem ou uma mulher de Deus, um líder, uma pessoa ungida, convida com Deus, né, ora e expulsa do corpo de uma pessoa, de alguém, de um jovem, de quem quer que seja, né, que está influenciado por um espírito imundo, né? A Bíblia fala que esse espírito imundo que habitava aquele homem, aquela pessoa, ele sai, né, procurando um outro lugar para morar, né, para habitar. O texto sagrado diz, né, e quando o espírito imundo tem saído do homem, isso nos mostra que a capacidade do inimigo habitar no homem, né? Então, quando ele sai do homem, né, ali repreendido, expulso, como eu estava falando, por uma autoridade espiritual, né, um homem ou mulher de Deus, ele anda por lugares altos procurando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha aquela casa varrida, adornada, porém desocupada, né? Ele procura, né? Outra advertência aqui que eu quero falar, né, é que uma vez liberto, uma vez abençoado, uma vez que alguém orou por você, ou você foi numa igreja, né, ou entregou a tua vida para Jesus, né, que é o maior, que é o Filho de Deus, que é o único ser que pode habitar na nossa vida, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Querido, eu quero dizer para você que aí há uma outra necessidade também, de que uma vez liberto, uma vez que nós recebemos a libertação, a cobertura de oração, alguém expulsou aquela influência maligna na nossa vida, eu quero dizer para você que exatamente qual que é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter cuidado para não deixar a nossa vida, aqui o texto fala de casa, mas nós temos que ter o cuidado de não deixar a nossa vida descuidada, viver o cristianismo, viver a fé cristã de qualquer maneira. Eu fico observando quantas pessoas servem a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? A Bíblia ainda vai dizer para nós, lá em Jeremias: maldito é o homem, Jeremias 48 fala: maldito é o homem, né, que faz a obra de Deus relaxadamente. São perigos, né? Viver a vida cristã de qualquer maneira, viver a vida espiritual de qualquer maneira é perigoso. Por quê? Porque essas entidades que uma vez saiu de nós, né, repreendidas pela autoridade espiritual maior, né, um homem ou mulher de Deus, como eu disse aqui, querido, há necessidade de nós cuidarmos da nossa vida, há necessidade de nós cuidarmos da nossa caminhada cristã, da nossa fé. Você fala assim, né? Porque a Bíblia fala que o corpo do homem é tido como uma casa, comparado com uma casa, né? Aí, o que acontece? Quando Jesus entra, olha o texto dizendo, quando Jesus entra, ele varre, ele limpa a nossa vida, ele adorna a nossa vida, né?
E o texto diz aqui que quando aquele espírito imundo volta, outro alerta que eu quero dizer para você aqui, é que demônios não morrem. Aqueles espíritos que saíram de nós, eles têm tendência a querer voltar. Olha o versículo 44 que diz assim, olha, quando o inimigo que saiu de nós, a influência negativa que saiu de nós, ele fica andando procurando um outro lugar, porque ele é um espírito, ele não tem lugar para habitar, então ele fica procurando uma outra pessoa, um outro lugar, uma outra casa para entrar, e não achando, ele tem tendência a voltar. O versículo dizendo: voltarei para a casa de onde eu saí. E voltando, aí ele procura, o inimigo procura voltar, aquelas entidades que saíram de nós, que levavam a gente a praticar mentira, ter hábitos negativos, ter atitudes que entristecem a Deus. Querido, aqueles demônios, eles procuram voltar, eles têm tendência a voltar. E é aí que eu e você, como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, pessoas de Deus, independente da sua patente, porque ninguém está isento disso. Pessoas que um dia foi liberta, está sujeito a ser influenciado novamente por este espírito maligno. E aqui que eu quero dizer para você, nós não podemos deixar a nossa casa, Jesus entra na nossa vida, varre, adorna, coloca ali dádivas dele, mas ele diz que nós não podemos deixar a casa vazia, desocupada. Queridos, há um segredo aqui para impedir que essas entidades voltem e tomem posse da nossa vida, Nós temos que deixar a casa cheia, nós temos que ocupar a nossa casa, a nossa vida, colocando palavra. Você pergunta: como é que eu ocupo a minha casa, pastor? Como é que eu não deixo a minha vida vazia? Querido, através de comunhão com a palavra de Deus, comunhão com os irmãos que estão andando, frequentando a igreja, sabe? Estando presente, renunciando às coisas, às obras infrutíferas, condenadas por Deus, fugindo da aparência do mal. Existem tantas coisas, com louvores a Deus, que podem encher a nossa vida, encher a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que quando aquela entidade que saiu de nós um dia desejar voltar, ele encontre a nossa casa cheia e não volte, sabe? Não entra. Por quê? Porque ele tem tendência, ele tem pretensões de voltar, e não só ele pretende voltar e trazer consigo 7 espíritos piores. Eu fico pensando aqui, quando essa situação acontece, quando o inimigo que saiu de uma pessoa e volta, encontra a vida dele vazia, sabe, queridos, eu fico observando como tem pessoas que um dia estão no Evangelho e daqui a pouco está afastado, está se afastando, e você pergunta: por que isso acontece? É porque a casa está vazia, é porque a vida está vazia, sabe? A pessoa tem uma vida relaxada, sabe? Não preocupa, não tem estudo bíblico, não participa da comunhão, da oração, da vida de oração da igreja. Querido, eu quero dizer para você, não estou aqui para discriminar você, te julgar, mas para desafiar você, te dar um alerta. Esse alerta é para todos nós, independente de patente religiosa. Todos nós temos que estarmos atentos. Por quê? Porque espíritos não morrem, espíritos têm tendência, aqueles que saíram de nossa vida um dia, eles têm tendência a querer voltar na nossa vida. Sabe, querido, eu não sei quem foi você antes de conhecer o Evangelho, mas eu quero dizer para você, o desejo de Deus não é que você caia. A Bíblia diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O desejo de Deus não é que você se afaste do Evangelho. Quantas pessoas estão afastadas do Evangelho? E a causa disso é porque infelizmente, um dia, a vida foi liberta, a pessoa aceitou Jesus, mas não procurou preencher a sua vida, encher a sua vida com o Evangelho, ocupar a sua vida, trabalhar para Deus, servir a Deus, manter a tua vida cheia do Espírito Santo. O inimigo veio, entrou, tanto aquele que um dia saiu e voltou, e trouxe 7 espíritos piores. E o texto ainda diz: a vida daquela pessoa se torna pior do que anteriormente. Eu quero orar por nós e pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a manter a nossa vida cheia da presença do Espírito Santo, da palavra, da comunhão, da presença de Deus, para que esses inimigos que têm tendência, eles têm tendência a voltar,
porque eles não morrem, eles saíram de nós, mas eles não morrem. Vai chegar o período, o dia da consumação dos séculos, do juízo que Deus vai fazer, a obra que tem que fazer e mandar esses espíritos definitivamente para o lugar deles. Mas até então, enquanto isso, nós temos que vigiarmos. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero aqui nesta hora, Pai, apresentar a Ti, meu Pai, não apenas a minha vida, mas eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, a vida, meu Pai, de todos aqueles, Pai querido, Pai Santo, que me ouvem através dessa mensagem, desse vídeo. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa, meu Deus amado, Deus eterno, estar visitando neste momento cada pessoa, cada homem, mulher de Deus, cada pastor, cada pastora, cada líder, cada ovelha, Pai, pastoreada, o meu Deus amado, Deus santo, do rebanho do Senhor, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Quero apresentar aquelas pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai, pessoas, meu Pai, que talvez, ó Deus amado, não tenha ainda tido teus olhos espirituais abertos, meu Pai, tem sido atacadas por perturbações, ó Deus amado, por coisas, ações malignas, ó Pai, entidades, influências, meu Pai, malignas. Pai, no nome de Jesus, eu quero repreender agora, meu Pai, toda a força espiritual do mal, toda influência maligna, meu Pai, que envolve esta pessoa que ainda não te conhece, Pai, que não conhece a tua palavra, que tem sido perturbada, que ela possa receber libertação ao receber esta palavra, ela possa receber libertação, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ela possa receber libertação do Senhor de toda opressão, de todo hábito negativo, vício, influência negativa que tem envolvido a vida dela, da sua casa, da sua família. Oro, meu Pai, por aqueles que professam a fé no Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, estar, meu Pai amado, despertando, Senhor, desafiando-nos, ó Pai querido, Pai Santo, a estarmos vigilantes, estarmos sóbrios, estarmos atentos, meu Pai querido, Pai Santo, a este perigo, meu Pai, porque, meu Pai amado, Pai Santo, infelizmente, meu Pai, espíritos não morrem, Pai, ó Deus, e aqueles espíritos que um dia saíram de nós, ó Pai, uma vez que recebemos a salvação em Cristo, colocamos o Senhor Jesus na nossa vida, meu Deus, aqueles espíritos que saíram de nós, aquelas influências negativas, Pai, eles estão por aí, meu Pai, andando, Senhor, procurando, meu Pai amado, Pai Santo, um outro lugar para habitar, e se eles não acharem, meu Pai, um lugar para habitar, meu Deus, eles procuram estar voltando, meu Pai, meu Deus, quem sabe alguém que me ouve, Pai, nesse vídeo, meu Deus, está, meu Pai, se sentindo fraco, está tendo pensamentos, meu Pai, meu Deus amado, desejos de querer voltar a praticar, meu Pai, aquelas coisas que praticavam antes, meu Pai, meu Deus amado, de te servir, meu Deus, Pai, isso significa, Pai, que certamente essa pessoa tem sido assediada, envolvida por esses espíritos malignos, Pai, que saíram delas, oh Deus amado, que saiu dela, Pai, um dia, estão querendo voltar, mas eu oro agora no nome de Jesus, repreendendo toda influência maligna, todo espírito maligno, e ministro libertação, e ministro fortalecimento espiritual e proteção do Senhor sobre esta família, sobre esta vida, este homem de Deus, este pastor, esta pastora, este líder, esta pessoa, esta ovelha, no nome de Jesus, que eu ministro, meu Pai, sobre ela toda a armadura do Senhor e o fortalecimento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor renove ela e blinda a vida, a casa espiritual dela, Pai, para que o inimigo, ele tentando voltar, ele encontre a casa cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, eu deixo esta palavra com você, eu compartilho em nome de Jesus. Cuide da tua casa, cuide da tua vida, em nome de Jesus. Amém?